A paz do Senhor Jesus. Esse vídeo é uma introdução ao estudo das 7 festas do Senhor, que são os tempos determinados, que em hebraico é a palavra moed. E as 7 festas que o Senhor instituiu são Páscoa, Pães Ázimos, Primícias, Semanas, também chamado de Pentecostes, Trombetas, Dia da Expiação e Tabernáculos. Essa é uma figura do ciclo das 7 festas. No mês 1, no dia 14 do mês, era a festa da Páscoa, onde era sacrificado o Cordeiro Pascal, ali no final do dia 14, antes do pôr do sol, porque o pôr do sol marcava o início de cada dia, simbolizando ali a proteção contra a última praga no Egito e a saída de Israel do Egito. E do dia 15 ao dia 21 do primeiro mês, era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermentos, onde durante 7 dias os israelitas comiam pães sem fermentos, simbolizava também a saída deles do Egito. E também no primeiro mês, a festa das primícias, que era onde era colhido os primeiros frutos da terra e oferecido um feixe dos primeiros frutos ao sacerdote, para que o feixe fosse movido perante o Senhor, para que os israelitas fossem aceitos por Deus. E acontecia no dia seguinte ao sábado, a festa das primícias. E a partir da festa das primícias, contava-se 7 semanas, totalizando 49 dias, que seria então, no dia 50, a festa das semanas, ou Pentecostes, que era a primeira temporada de colheitas que os israelitas faziam. E dessa colheita do trigo, eles faziam os pães das primícias, que eram 2 pães untados com azeite, que eram oferecidos ao Senhor. Tinham também os sacrifícios que eles faziam nessas festas, nessa festa do Pentecostes. O Pentecostes acontecia no 3º mês. A festa das trombetas é no 7º mês, no dia 1, que era um período de arrependimento, que anunciava que no dia 10 do mês 7 também teria outra festa, que seria a festa do dia da expiação, que era o dia mais importante para eles, que era onde eles receberiam perdão, que era onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação tanto pelos seus próprios pecados e da sua casa, como de todo o Israel, de todas as tribos. E nesse dia, toda a nação de Israel tinha que se humilhar, tinha que se arrepender, jejuar e esperar o sumo sacerdote sair do tabernáculo para assim conduzi-los à última festa, que era a festa dos tabernáculos, que acontecia no dia 15 do 7º mês. Festa das cabanas também, que marcava as últimas colheitas, onde por 7 dias também, do dia 15 ao dia 21, eles celebravam essa festa, se alegravam e lembravam que o Senhor os libertou da escravidão no Egito. E no 8º dia, no dia 22, era uma reunião solene também. E estudando sobre as festas, algumas perguntas que podemos fazer são essas: quando que estas festas foram instituídas por Deus? Por que elas foram instituídas? Com qual finalidade? O que Deus queria mostrar e ensinar para o povo de Israel através dessas festas? O que Deus quer mostrar com essas festas para nós hoje? Qual a realidade delas para nós, a igreja, o corpo de Cristo hoje? Aqui temos uma outra imagem também das festas, mas pela visão da menorá, o castiçal de 7 hastes, a Páscoa, mês 1, dia 14, Ázimos, mês 1, do dia 15 ao 21, Primícias, dia seguinte ao sábado, Pentecostes, dia 50 depois de Primícias, Trombetas, dia 1, mês 7, Expiação,
dia 10 do mês 7, e Tabernáculos, no dia 15 do mês 7. E quando a gente vai estudar sobre as festas, tem as sombras e as realidades. Essas 4 primeiras festas, de Páscoa até Pentecostes, apontam para a primeira vinda de Jesus, e as realidades delas já se cumpriram em Cristo e na igreja. E as outras 3 festas, trombetas, expiação e tabernáculos, apontam para a segunda vinda de Jesus. Essas festas ainda não aconteceram, estão para acontecer. Por que essas festas apontam para isso? Vamos ver sobre as sombras e realidades, a literalidade das festas e as suas realidades espirituais e proféticas. Hebreus 10:1 diz: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Então, a lei é apenas uma sombra de bens vindouros, incluindo as festas, não a imagem real das coisas. Colossenses 2:16-17 também vai falar sobre isso. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui Paulo fala das festas, lua nova, que era o início de cada mês, que iniciava com a lua nova cada mês, os sábados, as comidas e bebidas relacionadas às festas, à lei. Tudo isso era a sombra das coisas que haviam de vir, que a realidade está em Cristo. E Jesus mesmo fala: Não pensem que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então Cristo veio para cumprir a lei, inclusive a questão das festas. Romanos 10:4 diz, porque a fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 15:4, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então as festas são para nos ensinar sobre algo. A lei era a sombra que nos dava um vislumbre daquilo que Deus faria no futuro. A realidade vai se cumprir em Cristo e na igreja. As festas foram dadas por Deus como figuras. Estes textos nos mostram que Cristo cumpriria as festas, tudo aquilo que o Pai havia determinado. As festas são uma sombra da realidade que é encontrada em Cristo e sua obra. E Deus trabalha com tempos determinados, que Ele mesmo estabeleceu. Desde a fundação do mundo, Ele estabeleceu esses tempos determinados. Houve tempo determinado para chamar Abraão, para tirar Israel do Egito, para dividir o reino de Israel em 2, casa de Israel e casa de Judá, para enviar seu povo para o exílio na Babilônia, para voltar do exílio depois de 70 anos, e para o seu filho unigênito encarnar na plenitude dos tempos. E também há um tempo determinado para Jesus voltar e estabelecer seu reino na terra. E quando a gente compreende o ensino das festas, a gente pode compreender muitos textos do Novo Testamento, muitas profecias e principalmente o livro de Apocalipse, que tem várias menções sobre as festas ali, sobre trombetas, dia da expiação, muitas outras coisas também, a figura das festas. E a revelação das festas é uma chave mestra que vai desbloquear muitas revelações na Bíblia, assim como a revelação sobre as 2 casas de Israel. Aqui no meu canal eu tenho um estudo sobre as 2 casas de Israel, tem uma playlist, o estudo está em 3 partes, caso você queira ver, veja depois. E você vai conseguir se situar melhor na linha do tempo e compreender de forma mais clara os eventos que precedem a volta de Jesus.
Então é muito importante compreender sobre as festas. Você vai ler as profecias com muito mais entendimento, os profetas, entender o tempo que cada profecia se cumpre. E as festas são tempos determinados por Deus. Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Isaías 46:10 diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Deus anuncia o fim desde o princípio. E na fundação do mundo, que foi o princípio da criação de todas as coisas, Deus já revela o que acontecerá ao longo do tempo. E revela o próprio fim também. Gênesis 1:14 vai falar: e Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Os luzeiros, sol e lua. E a palavra estações, em hebraico, é a palavra moadim. Está no plural, estações. Que é derivado da palavra moed, que é no singular, que significa tempo determinado, ou lugar determinado, ou reunião. Então o sol e a lua são também para tempos determinados. Além de marcar dias, anos, para serem para sinais, eles marcam os tempos determinados. Tem essa função também. Então a palavra moed, tempo determinado, lugar determinado ou reunião. Moed ou moadim. E o calendário bíblico é o calendário lunar. A lua nova regia a antiga aliança e marcava o início de cada mês, que variavam entre 29 ou 30 dias, ou 29 dias e meio, que é diferente do calendário que usamos hoje, que é o calendário gregoriano. E diferente de nós hoje, que o início do dia é a meia-noite, biblicamente o dia se iniciava com o pôr do sol, às 18 horas, que ali já marcava o início da noite ou tarde. Então, quando a gente vai estudar sobre as festas, é importante a gente compreender sobre isso também, sobre o calendário, como que acontecia os dias. No calendário bíblico, conta-se da seguinte forma: das 18 horas da tarde até as 6 da manhã é considerado noite ou tarde. Das 6 da manhã até as 18 da tarde é considerado dia ou manhã. É o que está escrito em Gênesis 1, tardes e manhãs. 12 horas tarde e 12 horas manhã. Levítico 23, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Festas fixas, ou solenidades, em hebraico é a palavra moed também. Lá em Gênesis 1:14 estava falando sobre tempos determinados, estações, que o sol e a lua eram para marcar as estações. Quando a gente vai ver no hebraico as palavras festas fixas ou solenidades, é a mesma palavra, a palavra moed, que significa tempo determinado, tempos determinados, ou lugar determinado também. É importante entender também que as festas do Senhor são chamadas de tempos determinados e santas convocações, santas reuniões. Outra coisa importante observar aqui, que Deus fala, as festas fixas do Senhor. São estas as minhas festas. Então são as festas do Senhor. Algumas pessoas, a gente tem o costume de falar as festas judaicas, as festas de Israel, mas são as festas do Senhor que Ele instituiu para o seu povo.
Em relação à palavra moed, outra coisa interessante de se notar é que a partícula ed, quando isolada, significa testemunha. Então a palavra moed é tempo determinado, e a palavra ed, que existe a palavra ed também em hebraico, significa testemunha. E são palavras-chave que farão mais sentido ao longo do estudo. Deus vai operar através das suas testemunhas, no tempo determinado. E aqui a gente pode enxergar a figura das duas testemunhas. Sendo Cristo a testemunha fiel e verdadeira. A palavra moed também é usada para se referir à tenda do encontro, ou tenda da congregação, pois as reuniões solenes dependiam do tabernáculo, com seus sacrifícios e ofertas. O tabernáculo era onde a presença de Deus habitava. Hoje nós somos os tabernáculos ambulantes onde habita o Espírito de Deus. Quero ler esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 a 4, que vai falar também sobre os tempos determinados. Aqui é Paulo falando. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então esse texto aqui vai mostrar que o apóstolo Paulo ensinava sobre as festas nas igrejas que ele plantava e também nas suas cartas. A gente vê isso em 1 Coríntios, em várias cartas suas. E na primeira carta aos Tessalonicenses, depois de ele ter falado sobre a volta de Jesus, a ressurreição da igreja, o arrebatamento no final do capítulo 4, ele prossegue no capítulo 5 falando, relacionando esse assunto da volta de Cristo com os tempos e as épocas, que ele disse aqui, que são os tempos determinados, moed, e falando sobre o dia do Senhor, aqui falando da volta de Cristo. Ou seja, Paulo já os tinha ensinado sobre as festas, e portanto eles poderiam compreender perfeitamente sobre a volta de Cristo e os eventos que antecedem a volta de Cristo. Esse texto aqui vai falar especialmente do dia do Senhor, que vai vir como ladrão, mas para aqueles que estão em trevas, não os que estão na luz. Para aqueles que estão em pecados, vai ser como ladrão. E a repentina destruição vem no final da grande tribulação, quando Jesus volta, no dia da ira contra os inimigos. Outra coisa interessante, importante entender é sobre o sábado. Temos que entender que os dias da semana na Bíblia não têm os mesmos nomes que os nossos dias da semana. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira. Na Bíblia os dias são chamados simplesmente primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. É o que está em Gênesis 1. E temos que entender que o conceito de sábado na Bíblia, a palavra Shabat, sábado, significa descanso. E esse descanso é no sétimo dia. Então o descanso ele acontece no sétimo dia. Gênesis 1 vai falar sobre os dias. E Deus chamou o firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Houve tarde e manhã o quarto dia. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Em Levítico 23, onde se fala, que é o capítulo que se fala de todas as 7 festas, antes de Deus falar sobre todas as 7 festas, primeiramente ele fala sobre o sábado. Ou seja, o sábado é a base para todas as festas funcionar.
Levítico 23, 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: As festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor onde quer que vocês morarem. Então, primeiramente, Deus fala sobre o sábado. Em relação ao sábado também é importante a gente entender que existiam 2 tipos de sábado. O sábado semanal e o sábado cerimonial. Sábado semanal era o 7º dia da semana, o descanso de 7º dia. Êxodo 20, 8 a 11, um exemplo. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E além do sábado semanal, que era o 7º dia, havia também o sábado cerimonial. E o que seria o sábado cerimonial? São os dias em que caíam as festas. Poderia cair em qualquer dia da semana, que não era o sábado de 7º dia, o descanso de 7º dia. Nesse dia também não se poderia fazer obra servil, por ser descanso solene, e havia santa convocação. Então, poderia acontecer 2 sábados, 2 descansos na mesma semana. O sábado cerimonial, que era o dia da festa, que caía a festa, e o sábado de 7º dia, o sábado semanal. Um exemplo disso a gente vê aqui na festa dos pães sem fermento, dos pães asmos, Levítico 23, 6 a 8. E aos 15 dias deste mês, primeiro mês, o mês de Abib, ou seja, dia 15 do mês 1, é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então é uma festa de 7 dias, pães asmos. Aí ele vai falar sobre o primeiro e o 7º dia dessa festa. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Ou seja, isso aqui é um sábado cerimonial, é um exemplo de sábado cerimonial. Dia 15, o primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, é um sábado cerimonial. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia, haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, tanto o primeiro dia, como o 7º, dessa festa dos pães sem fermento, eram sábados cerimoniais. Então, se esse dia 15 da festa dos pães ázimos fosse no 5º dia, ou trazendo para nós hoje na quinta-feira, esse seria um sábado cerimonial, seria um descanso cerimonial nesse 5º dia, nessa quinta-feira. Então haveria 2 dias de descanso na semana, 2 Shabat, 2 sábados, que seria no 5º dia e no 7º dia. Sempre lembrando que sábado significa descanso. Então, sábado semanal, 7º dia, e sábado cerimonial, que poderia cair em qualquer dia da semana, dependendo do dia que caísse a festa. Se caísse no terceiro dia, se a festa dos pães sem fermento caísse no 3º dia da semana, seria um sábado cerimonial também. Seria 2 descansos na semana. Em relação ao sábado, eu não estou ensinando aqui que a gente precisa guardar o sábado, como alguns fazem, uma observação a se fazer, só ensinando como funcionava o sábado na lei, porque o sábado na nova aliança é uma outra realidade. E também o sábado é uma figura de algo vindouro. Hebreus 4, 1 a 11 vai falar sobre o 7º dia, o que ele representa. Então no versículo 4, ele fala a respeito do 7º dia. Vai falar que
Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Ele vai explicar sobre a revelação do descanso do sétimo dia, o que ele representa. Nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele vai falar que resta entrar em alguns naquele descanso. Ele vai falar aqui sobre a geração que saiu do Egito, a geração que morreu no deserto, que foi incrédula, que não entraram na terra, não entraram no descanso. E aqui está falando, trazendo para nós o exemplo, para não sermos iguais a eles, para a gente herdar o reino, que vai ser o descanso de Deus. E vai dar o exemplo de Josué. Se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Então é uma realidade vindoura, do mundo vindouro, do reino de Cristo. Nos esforcemos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. A realidade do sábado é o reino vindouro de Cristo, que é o reino milenar, o sétimo milênio. Um dia para Deus é como 1000 anos, e Deus anuncia o fim desde o princípio. Então Deus, desde a fundação do mundo, ele já anunciou o reino de seu Filho no sétimo dia. A gente vê isso no Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, é como a vigília da noite. E Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu sobre isso também, sobre essa revelação de um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro 3,8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, 7 dias da criação fala dos 7 milênios da humanidade, dos 6 milênios de Adão até a volta de Jesus, e a volta de Jesus é o 7º milênio, que é o reino milenar de Cristo. E depois do reino milenar, temos a figura do 8º dia, que já aí representa a eternidade. As 7 festas estavam divididas em 3 grandes convocações anuais, 3 períodos festivos. A gente vê isso em Êxodo 23, 14 a 17. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abib, que é o primeiro mês, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebre a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Então essa é uma imagem que ajuda a compreender melhor sobre os 3 períodos festivos que aconteciam no ano e como as 7 festas estavam distribuídas nesses 3 períodos festivos. Então, o primeiro período, festa dos pães ázimos. O segundo período, festa da ceifa, ou festa das semanas. O terceiro período, festa das colheitas. Então, os 3 períodos festivos no ano. E no primeiro período festivo, acontecia a festa da Páscoa, ázimos e primícias, que era no primeiro mês. Páscoa, dia 14 do 1, ázimos, 15 do 1, e primícias, que acontecia no dia após o sábado. No segundo período festivo, era acontecer a festa de Pentecostes, 50 dias após primícias. E o terceiro período festivo aconteciam as últimas temporadas de festas, que eram a festa das trombetas, expiação e cabanas, ou tabernáculos, que era no mês 7. Trombetas 1 do 7, expiação 10 do 7, cabanas 15 do 7. Então talvez, se você for ler da primeira vez esse texto, falando de 3 vezes no ano, alguém pode se confundir, né?
Seriam 7 festas ou 3? São 7 festas divididas em 3 grandes convocações anuais. 3 períodos festivos e 7 festas. Deuteronômio 16 vai falar também sobre esses 3 períodos, verso 16. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Então aqui em Êxodo vai falar de festa dos pães sem fermento, relacionado a essas 3 festas, Páscoa e ázimos, primícias. Aqui ele fala de festa da ceifa, aqui ele já chama de festa das semanas, é o mesmo período. Festa da ceifa ou festa das semanas. E festa da colheita, que era a última colheita, está relacionada com a festa dos tabernáculos. As últimas colheitas. O último período, os 3 períodos festivos também. E aqui tem um calendário para a gente visualizar melhor os meses. Aqui em cima é o calendário gregoriano, que é o nosso calendário que usamos. E embaixo é o calendário bíblico. Então, no primeiro mês, é a primeira temporada de festas, primeiro período festivo, Páscoa, ázimos e primícias, que acontece no mês de Abib, ou Nissan. E no terceiro mês, acontecia o segundo período festivo, que era a festa de Pentecostes, mês de Sivan. E no sétimo mês, era o terceiro e último período de festa, que era trombetas, expiação e cabanas, tabernáculos. No mês 7, que é chamado de Etanim ou Tishrei. Em relação ao nome dos meses, esses nomes que aparecem aqui, Nissan, Liar, Sivan, Tammuz, Av, Lut, Tishrei e assim por diante, são nomes que foram usados depois do exílio na Babilônia. A gente pode chamar também o primeiro mês de Abib, que na verdade é o que fala lá em Êxodo 12, que eram nomes usados antes do exílio na Babilônia. Então tem 2 nomes a se referir a estes meses. Um antes do exílio na Babilônia e um depois do exílio. É interessante que a cada ciclo de 19 anos, no calendário bíblico, 7 deles eram prolongados, chamado de Shana Melberet. E nestes ciclos, anos 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19, tinham 13 meses, enquanto os demais serão anos comuns de 12 meses. Então tinha anos que acontecia o 13º mês, que era o mês de Adar II. E por que que Deus repartiu em 3 períodos festivos essas festas no ano? O livro de Êxodo ele vai narrar 3 grandes encontros de Deus com o povo de Israel. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Páscoa foi a libertação da escravidão do Egito. Foi o primeiro grande encontro de Deus com seu povo. Por meio de Moisés e Arão, suas 2 testemunhas, Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, por meio de pragas e juízos contra os egípcios e contra os deuses do Egito. E Pentecostes foi aliança com o povo no Sinai. 50 dias depois que o povo saiu do Egito, chegaram ao Monte Sinai, onde Deus falou com todo Israel e entrou em aliança com eles. E foi a entrega também da lei em tábuas de pedra. E a parte agrícola dessa festa, de plantar e colher, passou a ser praticada só depois que o povo entrou na terra e tomou posse dela. O deserto não tinha como plantar, é claro. E tabernáculos representa Deus habitando no meio do povo. Depois que o tabernáculo foi construído no deserto, Deus passa a habitar no meio do povo, no deserto, enquanto o povo habitava em tendas. E no lugar santíssimo do tabernáculo ficava a Arca da Aliança, que representa o trono de Deus. E também a parte agrícola dessa festa só passou a ser praticada depois que o povo entrou na terra e tomou posse dela. Então a gente consegue entender por que 3 períodos festivos.
A gente vê em Êxodo a libertação do Egito na Páscoa, Pentecostes, a aliança do povo no Sinai, que Deus dá as tábuas da lei, e tabernáculos, Deus habitando no meio do povo em tendas. E estudando sobre as festas, a gente percebe que Deus trabalha em ciclos de 7. Em Levítico 23, inicialmente, nos deparamos com as ordenanças acerca do sábado, o 7º dia da semana, e posteriormente as explanações sobre as reuniões sagradas, indicando que os princípios instituídos no Shabat convergem em fundamentos basilares das solenidades. Ou seja, o sábado é a base para as festas funcionar. Podemos perceber que Deus trabalha em ciclos de 7, realizando conexões de eventos importantes entre os intervalos, prefigurando, portanto, uma expectativa para os próximos tempos determinados. Essa é uma tabela do ciclo e para que cada um deles aponta. Então, 7 dias da semana. A cada 7 dias, o 7º dia é o sábado do Senhor. E até o 7º mês do calendário ocorrem as 7 festas bíblicas. As 7 festas apontam para 7 realidades em Cristo. 7 anos. A cada 7 anos, o 7º ano era o ano sabático, chamado de Shemitah. 6 anos eles trabalhavam, semeavam e colhiam. No 7º ano havia descanso para a terra, chamado de ano sabático. Tinham ciclos de 7 anos sabáticos, que era 49 anos. Cada 7º ano era um ano sabático. E depois de 49 anos, o ano 50º era o ano do jubileu, que também era um ano sabático especial, que marcava o fim de um ciclo e o início, posteriormente, de outro ciclo. Então, o jubileu marca esse ciclo, que é o ano 50. Então, 7 vezes 7 anos, 49 anos, e o ano 50 é o jubileu, chamado de Iovel. Em Isaías 4:1 vai falar sobre 7 mulheres, apontando para 7 igrejas. As 7 igrejas, em Apocalipse 1, 2 e 3, falando, representado ali nos 7 candeeiros, ou candelabros. Os 7 candeeiros apontam para o agir dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, que é mencionado ali em Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito do Senhor, que também pode ser chamado Espírito de vida, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aponta para o sétuplo conhecimento, poder e autoridade. O sétuplo conhecimento, poder e autoridade aponta para o derramamento sobre as testemunhas no início dos 7 anos de tribulação, as 2 testemunhas. E os 7 anos de tribulação, que é a última semana de Daniel, apontam para os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que é ali na última semana, nos últimos 7 anos, que vai acontecer os eventos dos selos, das trombetas e das taças. E os 7 selos, trombetas e taças apontam para 7 desfechos das 70 semanas de Daniel. E terminadas as 70 semanas, ali na última semana, quando Jesus volta, temos o 7º milênio, que é o governo de Cristo na Terra, juntamente com a sua igreja. Então essa foi a introdução para o estudo das festas. Ao longo do estudo a gente vai ver sobre a literalidade e a realidade de cada uma dessas festas, o ciclo de cada uma.
que cada uma representa em Cristo e na igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal, compartilhe e Deus abençoe sua vida.